os adolescentes ali sendo ministrados, participando, um tempo onde eles aprenderam, um tempo onde foram discipulados. É justamente daquilo que nós vamos falar hoje, continuando sobre o discipulado. Nós continuaremos a ministrar e falar sobre discipulado. Queridos, discipulado é a melhor forma de nós integrarmos pessoas na igreja. É a melhor forma. Nós, na quinta-feira, tivemos reunião de liderança e um dos assuntos que nós acabamos tratando na liderança foi justamente sobre isso. Como integrar pessoas à igreja. Como não trazer pessoas, mas como fazer com que as pessoas que cheguem à igreja, elas fiquem. Qual é a razão pela qual a porta de entrada tem o mesmo tamanho da porta de saída? É justamente nesse ponto que temos o exemplo de um grande homem na Bíblia. Seu nome é Barnabé. Barnabé é um homem espetacular. E se você quer aprender sobre discipulado, se você quer aprender de como discipular, este é um homem que deve ser lido, que deve ser trabalhado. Este é um homem que deve ser um exemplo para as nossas vidas. Porque Barnabé discipulou nada mais e nada menos do que Paulo. E ainda pegou ali a transformação de Saulo para Paulo. Não apenas discipulou Paulo, como também trabalhou para Paulo ser inserido na comunidade. Nós entendemos que Paulo é o grande homem de Deus que fez todas as coisas. Mas os irmãos sabiam que a igreja primitiva não queria nem saber de Paulo? A igreja primitiva não queria Paulo nem pintado de ouro, pelo histórico de Paulo, pelo estilo de vida que Paulo tinha. Barnabé então foi o homem usado por Deus para integrar Paulo à igreja, para aproximar então as pessoas a Deus e também pessoas à igreja. Milhares de novas pessoas todos os anos entram nas igrejas e ao mesmo tempo milhares de pessoas todos os anos saem da igreja. É um fenômeno que acontece. É como se fosse um efeito rodoviária. Os irmãos já passaram por uma rodoviária? Qualquer hora que você chegar, tem gente, não é verdade? Se for ainda nos picos de férias, é um formigueiro. É gente indo para lá e gente para cá e vai. Parece que tem muita gente. Só parece. Porque as pessoas lá não são fixas. Elas estão apenas de passagem. Estão ali, mas já estão indo para outro lugar. E daqui a pouco passam e vão para outro lugar. E às vezes a impressão que se tem é que esse efeito tem estado dentro das igrejas. O efeito rodoviário. As pessoas adentram, mas não ficam. Elas saem. E aí, quais seriam as razões e motivos que isso tem acontecido? Se nós pegássemos uma estatística de todas as pessoas que um dia já adentraram e participaram, não estou falando fez uma visita, deu uma passada, não. De todas as pessoas que um dia já adentraram a igreja, já participaram de uma igreja, já se locaram como membros de uma igreja e hoje não estão mais. Estatisticamente, nós poderíamos ter um salto de aproximadamente 30% da população brasileira evangélica, nós teríamos um salto aí para 55% a 60%. Se você vai na região ribeirinha, região do Pará, ou região do Amazonas, cada vilarejo que você chega, de cada 10 pessoas, sem medo de errar, 9 ou é crente ou é desviado. Um não é. Um nunca foi crente. Um só não foi evangélico. Mas 9
você vai achar ou é crente ou desviado. E a maioria desviado. Um dia caminhou e aí deixou de caminhar. Precisamos então entender como isso acontece. E talvez, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. O pastor está meio hoje, um pouquinho fanho, um pouquinho rouco, um pouquinho com tosse, então, mas a água já vai aliviando. Nós precisamos entender. E o fator Barnabé é um exemplo maravilhoso para as nossas vidas, para compreender quem era Barnabé. Na verdade, Barnabé era um apelido dado a ele. Seu nome era José. José era um levita, lá da cidade de Chipre. Tem uma música muito bonita que fala sobre este homem. Você pode procurar, coloque lá no YouTube e coloque lá a música Barnabé. É uma música muito linda. Conta a história deste homem, um irmão diferente, onde o seu significado era encorajador, filho da consolação. Este homem fazia algo diferente. Barnabé estudou em Jerusalém, provavelmente, no mesmo período que Paulo estudou na escola de Gamaliel. Provavelmente. Tinha um conhecimento. Não era um homem sem conhecimento. Era um homem que tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Morou em Chipre, passou a sua juventude em Jerusalém e anos mais tarde foi enviado a Antioquia para pregar o evangelho. Neste mesmo tempo, Paulo estava indo para Tarso. E naquela caminhada, então, nós conhecemos a história. Que Jesus se aparece a Tarso, ainda para Saulo, e ele tem um encontro. E agora, aquele homem que antes perseguia, aquele homem que antes não era cumpridor da palavra de Deus, aquele homem então que tinha algumas dificuldades com os cristãos, está cego, convertido e perdido. O que ele vai fazer? Barnabé então integra Paulo no convívio dos irmãos. Barnabé vai discipular. Barnabé vai dizer: olha, aceita, porque eu garanto, a transformação dele é verdadeira e genuína. Mas Barnabé só pôde fazer isso porque Barnabé era próximo de Paulo. O discipulado nos faz ficar próximo de pessoas. É impossível fazer um discipulado distante de pessoas. O discipulado requer de nós a proximidade. O discipulado requer de nós, então, algo muito próximo e íntimo. Sem isso, não tem como ter discipulado. Sem isso, não tem como fazer um trabalho. Barnabé era íntimo com Deus. Ele era um adorador. Ou seja, ele estava cheio do Espírito e de fé. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 11, verso 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está falando de Barnabé. Este era um homem então com muita fé. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito agindo em sua vida. Barnabé tinha então um cuidado especial com as pessoas, porque ele recebeu do Senhor o Espírito para trabalhar. Era uma das características de Barnabé. Um homem cheio do Espírito Santo.
E a Bíblia atesta isso, mostra. Barnabé também era um homem que tinha cuidado especial com todo novo convertido, ou com alguém que ainda não havia entregado sua vida a Jesus. Homem bom que atraía pessoas. Barnabé tinha preocupação com aqueles que iam adentrando na igreja. Barnabé sabia que a comunhão com os irmãos era muito bom e deve ser permanecida. Mas Barnabé também sabia da importância de abraçar aqueles que estão chegando à igreja, aqueles que estão pelas primeiras vezes adentrando, ou aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, do verso 22 e verso 23. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Barnabé, ele era encorajador. As pessoas chegavam para ele e ele só queria encorajar as pessoas a continuar firme com o Senhor. Ele falava assim: gente, fique firmes no Senhor. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que os problemas parecem ser grandes, mas no Senhor vocês serão vencedores. As atribulações virão, mas vocês poderão ter a esperança no Deus Todo-Poderoso. Ele encorajava as pessoas, ele acreditava em Deus, e ele expressava essa alegria na vida de pessoas. Ele se alegrava com eles e convidava as pessoas para estarem juntos. O verso 26 do capítulo 11: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Barnabé convidava para ir para a igreja. Barnabé tinha alegria. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Barnabé tinha uma grande alegria, e ele convidava as pessoas para estar ali. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha a influência deste homem chamado Barnabé. Aonde ele estava, pelo seu trabalho, pelo seu exemplo de vida, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Ele se alegrava em estar na igreja, ele se alegrava em estar com o povo, ele se alegrava em se reunir com aquele povo que estava conhecendo o Senhor. Barnabé era liberal e abnegado em servir os outros. Queridos, Barnabé tinha uma alegria em servir. Barnabé era aquele: estamos precisando de alguém para estamos precisando de alguém para Barnabé era aquele que estendia a mão rapidinho primeiro. Não importava o serviço, não importava o que tinha que fazer. Para Barnabé, se era servir o irmão, podia contar com ele. Ele não era daquele que ficava se esquivando: não me chama isso não, eu não gosto muito disso, eu não sei fazer muito aquilo. Não. Barnabé tinha uma paixão em servir pessoas. Ele se importava com pessoas. E quando nós nos importamos com pessoas, nós queremos servir as pessoas. Eu estava falando para a Jura, os irmãos viram que nós convidamos pessoas para auxiliar no berçário. Eu disse para a Jura: se não fechar a escala com pessoas que vão servir, me coloca na escala. Pastor, e no domingo quem vai pregar? Aí, meu irmão, vem aí e prega. O pastor vai lá servir, lá nas crianças, trabalhar com o berçário. Porque eu tenho dificuldade em entender que não haja 4 pessoas para trabalhar em um berçário, servindo a Deus, servindo aos irmãos, servindo à igreja. Barnabé tinha esta alegria de servir. Por isso ele é um homem a ser estudado, um homem a ser lido, um homem então a ser exemplo de discipulado. Olhar para ele, um homem que se preocupava com os que chegavam na igreja,
um homem que se preocupava com aqueles que ainda não conheciam o Senhor Jesus, um homem que vivia convidando para participar das programações da igreja, um homem que era feliz no serviço. Meus irmãos, se nós tivéssemos esses sentimentos de Barnabé, que maravilha não seria? Homem bom, piedoso, cheio de fé, de esperança. Jesus disse para sermos seus discípulos e negarmos a nós mesmos. Barnabé é um exemplo disso. Barnabé não se importava com as coisas. Se era para servir, estava lá. Queria servir. Nós tivemos a programação dos adolescentes. Eu cheguei na semana, domingo passado, né, João? Falei, João, pode cuidar lá para nós? Para já. Para já. Pode cuidar, para já. Estaremos lá. E aí, foi a programação na noite. E o pessoal só era para fazer a programação da comida do sábado e domingo. No almoço. Café não. Aí o João saindo, pastor, mas é amanhã cedo. Não, amanhã cedo nós vamos fazer. Mas não quer que eu venha não, pastor? O João me olhou com um zoinho assim, pedindo assim, pastor, deixa eu vir, pastor. Deixa eu vir para servir, pastor. Eu quero vir aqui, pastor. Mas então vem, João. Venha, traga o pão. Eu ia sair para comprar, mas então passa lá, pega o pão e traga. Meus irmãos, servir. Para servir não precisa pedir. Precisa. Quem quer servir, ele simplesmente serve. Eis-me aqui, estou pronto. Eis-me aqui, eu quero trabalhar. Eis-me aqui. Essa é uma decisão constante de estarmos sempre prontos a abrir mãos dos nossos bens, do nosso tempo. Barnabé, diferente de Ananias e Safira, fez algo extraordinário. Ele vendeu todas essas coisas. Está aqui, ó. Não me entendo, não estou pregando isso aqui não, tá? Não estou pregando essas ideologias de alguns pastores. Venha, traga o seu carro, deixa aqui e volta a pé para casa. Tem umas igrejas que estão pregando isso. Não estou falando isso. Barnabé demonstra o seu doar. Ele estava preparado. Às vezes precisamos abrir mão do nosso tempo de folga para ir atrás daquela pessoa que está chorando, que está necessitada. Nós precisamos de homens e mulheres como Barnabé. Precisamos de homens e mulheres como Barnabé. Volta um pouquinho lá para Atos capítulo 4, verso 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós conhecemos também uma história de um casal que fez isso, lá na Ananias e Safira. Mas olha a diferença. Eu não estou falando aqui na questão financeira e do dinheiro, mas eu estou falando na disposição de servir o reino e de servir a igreja. Porque às vezes há uma distinção que servir a igreja e servir o reino são coisas distintas. Eu posso servir o reino sem estar na igreja. Não pode. Aonde Barnabé levou sua posse, o seu valor, aos pés dos discípulos. E onde os discípulos estavam se reunindo? Como uma igreja. Ele estava então colocando-se à disposição da igreja, à disposição do reino, à disposição de fazer o quê? O que precisar. O que precisar. Se é para fazer, estamos aí, estamos dispostos. Pode mandar, pode pedir, ou melhor, nem precisa mandar, nem precisa pedir. Eu já estou à frente. Barnabé foi um exemplo de integração dos que não eram aceitos
pela igreja, não eram aceitos pela sociedade. Barnabé arriscava a sua reputação como fator de integração. Quando Barnabé foi levar então e mostrar Paulo, a igreja, Barnabé, é o seguinte, manda esse cara embora daqui. Esse cara está enganando você. Tão bobo você, Barnabé. Esse homem vai arrebentar a igreja. Ele é perseguidor. Ele está aqui para prender. Ele só está fazendo de uma artimanha. Barnabé, não. Eu vi a transformação desse homem. Eu sei que Deus age sobre a vida dele. Barnabé colocou a sua própria reputação para que Paulo pudesse ser aceito. Ele tinha amizade que fortalecia pessoas. Ele tinha amizade para chegar, olha, vamos caminhar junto, aquilo que for necessário. Ele não se preocupava se as pessoas eram problemáticas ou não. Ele estava disposto a estar ali, fazer aquilo que era necessário. Paulo, no início do seu ministério, causou problemas. Ele era muito polêmico. Nós gostamos muito de Paulo, mas Paulo precisou ser discipulado. Capítulo 9, verso 29 de Atos. E falava ousadamente, Atos 9, capítulo 29, capítulo 9, verso 29. E falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ele era polêmico. Barnabé tinha que chegar, vem cá, Paulo, vamos trabalhar. Os irmãos não tinham muito paciência. Não tinham muito paciência. E sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Paulo, vem cá, está trazendo muito problema. Vai para Tarso, vai. Fica aqui não. Ele não era aceito no início, porque as pessoas tinham medo dele, tinham medo da perseguição, tinham medo daquilo que Deus começou a fazer no meio deles através de Paulo. E Barnabé então discipulava. Quando isso aconteceu, vamos lá para o capítulo 11, verso 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Barnabé diz, não, igreja, que história é essa? De mandar ele para lá? Não, vou lá buscar, porque ainda não é hora dele. Ainda não é hora dele sair. Não é hora dele ser enviado. Ele tem que voltar, porque ainda há muita coisa a aprender. E ele vai e rompe e traz novamente. Barnabé era protetor. Ele cuidava, ele zelava, ele era firme quando era necessário. Muito firme. Chega uma hora que Paulo ele quer fazer algumas coisas, Barnabé, peraí, Paulo, não é bem assim. Ele era muito firme, mas no mesmo lado que tinha a sua firmeza, tinha o seu amor, a sua ternura, o seu cuidado, o seu zelo, o seu olhar para o perdido, o seu olhar para aquele que é colocado de lado. O discípulo que é como Barnabé deve ver a graça de Deus na vida de pessoas. Barnabé soube enxergar a graça de Deus na vida dos novos convertidos em Antioquia. Muitos se sentem peixes fora d'água. Já chegou num lugar e você assim, olhou para um lado, olhou para o outro e o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Barnabé era aquele que chegava logo naquele. Você está fazendo aqui? Você está aqui para louvar e adorar o Senhor. Vem cá comigo, vamos caminhar. Como é o seu nome? Onde você mora? O que você faz da vida? Está de passagem? Posso te servir? Barnabé era assim.
Ele olhava para aqueles que estavam chegando, não se importava. Sabe por quê, queridos? Primeiro, porque Barnabé investia no reino de Deus. Barnabé tinha uma preocupação tremenda em investir no reino de Deus. Investir o seu tempo, investir o seu sustento e investir a sua vida. Tempo, sustento e vida. Ele não se importava e nada era mais importante do que investir no reino de Deus. E às vezes nós temos algumas preocupações e às vezes nós ficamos meio acanhados, às vezes nós damos um pouco para trás e não investimos absolutamente nada. Absolutamente nada. Não investimos nosso tempo, porque tudo é mais importante do que estar em comunhão com os irmãos e mais importante que fazer a obra do Senhor. Não investimos o nosso sustento, porque não somos fiéis naquilo que o Senhor nos coloca para fazer, de sermos dizimistas. Damos uma oferta, damos uma esmola, damos qualquer coisa. E não investimos também em nossa vida, porque preferimos ficar sentado em nossos lugares confortáveis do que sair e fazer o ide de Jesus. Ele investia. O quanto, meu querido irmão, minha irmã, você tem investido no reino de Deus? O quanto você tem investido o seu tempo, o teu sustento e a sua vida no reino de Deus? Ou você é daquele que eu quero receber, eu quero apenas receber? Se você é um novo convertido, se você chegou hoje na igreja, de repente esse é o teu pensamento e você vai caminhar assim um tempo. Mas meu irmão, minha irmã, se você já tem um tempo de igreja e ainda esse pensamento está na sua mente, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Você precisa mudar o seu pensamento. Você precisa deixar agora de lado receber e precisa agora investir no reino de Deus. Porque em Deus, querido, o lucro é certo. O lucro é certo. Se eu invisto o meu tempo, as minhas finanças e a minha vida no reino de Deus, o retorno é certo. Pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que fazer porque... Não estou falando que é para você fazer barganha com Deus. Eu estou apenas deixando claro que o retorno é certo. Até porque se você for fazer isso como barganha para receber, meu querido, não dê nada, não faça nada, porque o Senhor vai te dar uma grande surpresa. Eu preciso fazer com alegria. Eu preciso fazer com gratidão. Eu preciso fazer porque eu reconheço que eu não sou nada. Sou pobre e miserável pecador. E a única coisa que eu posso fazer em gratidão a tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por mim é investir no reino de Deus. É investir na sua obra, é investir naquelas coisas que são concernentes ao reino, porque é bíblico. Buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro a Deus, buscai primeiro as coisas espirituais, buscai primeiro cumprir aquilo que o Senhor tem e nos ordenou, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Barnabé era um homem que sabia investir no reino de Deus. Não apenas sabia, mas fazia. Porque muitas vezes nós sabemos, mas nós não fazemos. Eu louvo a Deus pela vida do Daniel, do Azaf, do Felipe e da Bianca, porque deixaram as suas férias, deixaram a aula e foram fazer algo.
foram então investir no reino. Tempo, finanças e vida. Foram investir no reino. Vão chegar cheios de histórias lindas, maravilhosas, testemunhos, que fortificarão a eles, mas também a todos nós que ouvirmos e conversarmos com eles. Meu irmão, é tempo de investir no reino, com tudo que temos, com tudo que somos, para podermos trabalhar e sermos exemplo, e assim discipularmos pessoas. Barnabé também acreditava na mudança de pessoas. Ele acreditava que pessoas podiam ser mudadas. Ora, Deus muda qualquer um, se a pessoa assim também se deixar mudar. Ele acreditava. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava se ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e esse lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Lá em Atos 9, ele acreditava nas mudanças. Se uma pessoa tinha dito e falava que aceitou a Cristo, Barnabé acreditava, porque era homem de fé, homem de esperança, era um homem bom. Então ele estava ali com as pessoas, ele caminhava com as pessoas, ele não tinha problema daqueles que estavam chegando, convertidos no meio. Todo aquele que tinha aceitado a Cristo, Barnabé acreditava, porque ele acreditava na mudança de pessoas. Querido, Deus muda a vida de pessoas. Quando pessoas se deixam moldar-se pelo padrão de Deus, quando pessoas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, quando pessoas negam a si mesmas, quando pessoas se entregam genuinamente ao Senhor, o Senhor faz uma transformação maravilhosa na vida de pessoas. Há uma mudança na vida de pessoas. E se Deus nos mudou e nos transformou, Ele pode mudar e transformar qualquer pessoa. Nós pregamos um evangelho de restauração, mas às vezes não cremos neste evangelho de restauração. Não damos chance para a mudança na vida de pessoas. Ele era assim no passado, ele se converteu. Não, ele continua sendo. Não, Deus transformou a vida dele. Eu preciso acreditar no poder sobrenatural do Senhor, na mudança das pessoas, assim como o Senhor fez conosco. Assim como o Senhor fez conosco. Jesus mostra isso lá na cruz, quando um dos ladrões olha para ele e o reconhece. Jesus, com toda a dor e sofrimento, reconheceu, o aceitou. Não ficou fazendo rótulo, não ficou, será, só porque está aqui na cruz. Não, ele trouxe para si, ele trouxe para si. Nós precisamos acreditar na restauração de pessoas. Sabe o que isso implica, queridos? Crer ou não crer na restauração de pessoas? O cumprimento do ID. Quanto mais eu creio na transformação na vida de pessoas, mais eu estou procurando cumprir o ID, mais eu me comprometo com o reino. Quanto menos eu creio na mudança de pessoas, quanto menos eu acredito na transformação de vidas de pessoas, menos eu acredito no ID de Jesus, menos eu realizo o ID de Jesus. Porque se eu não acredito, por que falar?
Se eu não acredito na mudança, por que anunciar? Se eu não acredito na mudança de pessoas, por que caminhar com pessoas? Crer na transformação está diretamente ligado em cumprir o ID de Jesus, em discipular pessoas. E Barnabé lembrava-se de todos, estava preocupado com todos, como nós vimos no capítulo 11, verso 25. Paulo, ainda Saulo, tinha ido, e Barnabé foi lá: venha, vamos mais uma vez caminhar com isso, vamos mais uma vez caminharmos. Meus irmãos, o discipulado, ele requer de nós tempo precioso. Para discipularmos, nós precisamos estar disposto a entregar nosso tempo, a entregar nossa vida. Porque discipulado você não faz num encontro de um dia. Discipulado você não faz em uma hora. O discipulado você faz com o tempo. O discipulado você faz com uma caminhada e muitos cafés. É conversar sobre as coisas, é dialogar, é saber como a pessoa está, é orar com a pessoa, é poder fazer com que ela, através do seu exemplo, possa confiar em você, e toda vez que ela tiver com um problema, ela possa te ligar e dizer: ore por mim, eu não estou bem. E se necessário for, ela chegar e vai dizer: podemos conversar. Mas se eu não for um exemplo de vida, se eu não estiver disposto a ligar, se eu não estiver disposto a dar tempo, eu não vou conseguir discipular. Você pode hoje falar comigo: hoje eu não posso, eu tenho um compromisso. Será que hoje nós podemos nos encontrar? Não, não posso, hoje eu tenho algo para fazer. Será que nós podemos ter um... Não, não posso. Barnabé era um homem predisposto a caminhar. Barnabé era um homem predisposto a se doar. Barnabé era um homem predisposto a doar o seu tempo, suas finanças e sua vida para o reino, para a vida de pessoas e para a igreja. Como nós estamos no nosso dia a dia realizando as coisas? Temos nós dispostos, então, tudo que temos e somos, para sermos discipuladores, para levarmos pessoas que estão chegando e outras que ainda não, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, mas que poderão conhecer o Evangelho através do nosso exemplo, através da nossa atitude, através do nosso gesto de um abraço, de um sorriso, de um convite. Meu irmão, igreja que discipula é uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja comprometida com o reino. Uma igreja que não discipula, uma igreja que está preocupada apenas com os seus cultos, apenas com as suas programações, é uma igreja que está fadada a parar no tempo, e virá ano após ano, e não alcançará nada mais daquilo que está alcançando nos dias de hoje. O exemplo de Barnabé é para todos nós, para sermos discípulos de Cristo e discipuladores de vidas que precisam ouvir uma palavra, que precisam sentir um abraço, que precisam ser inseridas, porque nós não podemos ser como a rodoviária. A porta do fundo da igreja não pode ser tão larga quanto a porta da frente. Ela tem que ser estreita, para que as pessoas que adentrem fiquem. E elas ficarão, não é, queridos, pela pregação, não é pelo louvor, elas ficarão pelo relacionamento, pelo aconchego de vidas que se chegarão a elas, demonstrando o amor de Deus, e com o tempo elas estarão compreendendo o que é o Evangelho, e nessa compreensão do Evangelho, elas também estarão reproduzindo isso na vida
de outras pessoas.